Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube, mais uma live hoje em novo horário, às 8 da noite, começando com um pequeno atraso, 8h06, né? Probleminhas técnicos, espero que já tudo resolvido. Hoje eu vou conversar com a Procuradora da República, Tameia Danelon, que esteve comigo várias vezes no programa que eu apresentava, foi sempre uma honra recebê-la, e também com a advogada Fabiana Barroso. Obviamente, o nosso assunto principal será o Supremo Tribunal Federal, né? E eu vou começar, então, eu gosto sempre de fazer algumas citações, e eu sou muito fã do J.R. Guzzo, grande jornalista, um texto maravilhoso, e eu vou começar, então, citando aqui 2 parágrafos bem curtinhos, né, de um artigo do Guzzo na revista Oeste. Ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: o STF passou rapidamente da ilegalidade para o disparate e do disparate para o delírio. É onde estamos no momento. O STF só não revoga a tabuada, o ângulo reto ou o ovo frito, porque os ministros não ganham nada com nenhuma dessas decisões. Mas naquilo que eles consideram ser os seus interesses, está valendo tudo. Então, vamos lá. Eu já conheço a opinião da doutora Tameia, da doutora Fabiana, mas vamos começar falando do inquérito das fake news, né? Também chamado de inquérito do fim do mundo, né? que as doutoras, né, consideram inconstitucional, ilegal, e conversando com vários juristas, eu fiz dezenas de entrevistas sobre o assunto, né, e também fui convencido de que esse inquérito das fake news é inconstitucional. Vou começar com a Procuradora da República, a doutora Tameia Danelon, para que a senhora faça uma avaliação desse inquérito. Por que a senhora o considera ilegal, inconstitucional? E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês conversando. Boa noite, doutora Fabiana, é um prazer conhecê-la. Bem, nós já falamos sobre esse assunto algumas vezes lá no seu programa, e no meu entendimento o inquérito, assim, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, com todo o respeito que eu tenho à instituição, mas do meu ponto de vista, ele é de fato um procedimento completamente ilegal, completamente inconstitucional por uma série de fatos, né? O primeiro fato que a gente pode apontar é quando ele foi instaurado, né? O que originou a instauração desse inquérito? Para que todos se recordem, ocorreu uma matéria que foi publicada pela revista Cruzoé, que fazia menção ao amigo do meu pai. E esse amigo do meu pai, ele depois foi descoberto, o próprio Marcelo Odebrecht disse que seria o ministro Dias Toffoli, que na época ele era advogado-geral da União. Então, essa matéria foi publicada, claro que tem um impacto, né, porque envolve uma grande autoridade da Suprema Corte que teria, eventualmente, estaria envolvido com algumas irregularidades, né? Então, diante desta matéria, isso que originou a instauração do inquérito das fake news, né? Então, o ministro Toffoli, na condição de presidente do Supremo, sentindo-se vítima dessa notícia, né, que o entendimento dele seria fake news, instaurou este inquérito. E a primeira irregularidade, né, o regimento interno do Supremo só permite que sejam instaurados inquéritos, que esses inquéritos policiais, criminais, né, tem gente que fala inquérito administrativo, mas não é um inquérito administrativo, é um inquérito criminal, que visa apurar a prática de crime. O STF só pode instaurar um inquérito e conduzir este inquérito quando o eventual crime ocorre na dependência do Supremo, tá? Ponto 1. 2, e que além disso, a pessoa que vai ser investigada tenha foro por prerrogativa de função perante o Supremo. Então, já percebemos que já tem a primeira inconstitucionalidade, né? Primeiro, o suposto crime, o alegado ilícito, né, de injúria, calúnia, fake news, o que quer que seja, não foi praticado nas dependências, né? Foi supostamente através de uma matéria. E os jornalistas que fizeram aquela matéria não têm foro por prerrogativa perante o Supremo. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é quando o ministro Dias Toffoli nomeia o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito, para ser responsável, ele violou o princípio da livre distribuição,
o princípio do juiz natural. O que significa esse princípio? Que o juiz ele não pode ser escolhido. O juiz, para ele poder atuar no caso, esse caso tem que ser livremente distribuído para ele por sorteio. Não só o juiz, mas para os procuradores também. Tem o princípio do promotor natural. Eu, como membro do Ministério Público, não posso escolher que investigação eu quero atuar. Eu quero essa investigação, vou pegar para mim. Eu não posso. Eu só posso atuar quando uma investigação é livremente distribuída para mim. Então, houve uma outra violação, né? E outras irregularidades, como para apurar, quando foi instaurado o inquérito, a portaria de inauguração era para apurar fake news, entre aspas. O que é fake news? Não existe um crime de fake news, não está tipificado no Código Penal. Né? Nós temos os crimes contra a honra, que são os crimes de injúria, calúnia, difamação. O Código Eleitoral ele prevê um crime que diz respeito a propalar informações falsas, sabendo que é falsa. Aí até poderia dizer que isso é uma fake news, né? Mas não é um termo técnico para constar numa portaria do Supremo, né? Então, esses pontos, alguns pontos que ilustram a inconstitucionalidade, porque violou princípios contidos na Constituição, né? Como o nosso sistema, o sistema acusatório, o sistema pelo qual as funções de investigar, defender e julgar devem ser separadas. Então, o sistema acusatório. E, pelo que vemos, a mesma figura do atual ministro Alexandre de Moraes está a figura da vítima, do investigador, do julgador, e que viola esse princípio constitucional. Então, por conta disso, eu entendo que seria um inquérito inconstitucional. Bom, e além disso tudo, eu conheço, ele me pediu sigilo, obviamente, mas eu conheço um advogado que tinha sido contratado por um desses investigados, aí eu gosto de usar aspas, nesse investigados pelo STF, nesse inquérito das fake news, e ele não teve absolutamente acesso aos autos, né? Ele não teve, e acabou abandonando o caso. Doutora Fabiana, a sua opinião é a mesma, né? Esse é um inquérito inconstitucional, a senhora é muito próxima de alguns desses alguma dessas pessoas que estão sendo investigadas de novo, entre aspas, né? O que a senhora pode nos dizer sobre esse inquérito das fake news, e agradeço pela sua participação. Eu que agradeço, boa noite a todos aqui, prazer estar aqui, viu, Lacombe? Eu acho esse inquérito completamente ilegal, ele é inconstitucional, descabido, e nós vemos, assim, que ele sai do âmbito jurídico e ele é uma perseguição, sim, aos conservadores, simplesmente assim, né? Por quê? Porque nós vimos já no passado ações muito piores em relação à STF, que ele não tomou essa atitude. E realmente, aqui eu não estou falando porque eu sou próxima, mas eu sou próxima de alguns que estão nos dois inquéritos, né? E assim, a nossa sensação todos nós somos cidadãos de bem, pessoas comuns, né? Algumas começaram a aparecer na mídia, ou começaram a aparecer porque mídia independente, pela dificuldade justamente que temos, né? Por sermos conservadores, a gente sabe que é isso, e a gente vê o Supremo Tribunal Federal julgando de uma forma, como disse a doutora Tamei aí, aceitando lá abrir um artigo que é do regimento interno do STF, mas que não está obedecendo coisas normais, né? Por exemplo, o que você mencionou, isso ocorre até hoje, né? Até hoje, os investigados não têm acesso total aos autos, né? O que é uma violação. Não existe democracia, não existe Estado democrático de direito, que tanto a esquerda gosta de falar, né? Se os advogados não puderem ter acesso. Isso ainda está ocorrendo, porque os investigados, eles tiveram acesso só a um apenso, ou seja, só uma parte, para quem não conhece, do processo todo. E assim, o que a gente vê ali? A gente vê que, principalmente o segundo inquérito, porque tem o das fake news e depois tem dos atos antidemocráticos, mas um está ligado ao outro, né, em tudo, nós vemos ali um dossiê muito estranho, que faz um concurso de pessoas que é muito difícil se provar, porque pegam pessoas que são influentes até na internet, no Twitter, né, pessoas como, até anônimos como Dex, juntam com pessoas aqui, eu tenho o prazer de conhecer, por exemplo, o Otávio Facuri, com o Alan dos Santos, e faz um concurso de pessoas. E para puxar a prerrogativa, eles colocaram ali deputados federais.
Então, assim, a doutora também aqui pontuou alguns pontos, mas se nós formos falar de todas as inconstitucionalidades e ilegalidades desses inquéritos e de tudo que a STF vem fazendo nesses últimos tempos, nós não ficaremos até, acho que semana que vem, não conseguiremos dizer. Então, para simplificar, é dessa forma mesmo que eu vejo, uma grande perseguição aos conservadores, aos apoiadores do presidente Bolsonaro, e a gente vê que é uma tentativa política de sufocar, né? O que a gente ouvia antigamente a esquerda falar, somos perseguidos politicamente, hoje nós vemos, para nós que nos identificamos como conservadores e de direita, né? Mas tudo que eles estão fazendo, mais uma vez também, como diz a doutora Tameia, não é contra o STF esse posicionamento que eu pelo menos tenho, mas ele é pontuado porque, acima de tudo, qualquer pessoa de bem vai defender as garantias individuais e os direitos fundamentais. E a gente vê que isso está ficando um pouco de lado e parece, sim, uma acelerada de poder. Tem muita gente querendo varrer o contraditório, né? Querendo que o debate não se dê. Talvez pessoas que não tenham argumentação, que não tenham argumentos vencedores, que vivam num mundo irreal, imaginário. Diante disso que a gente está vivendo, eu pessoalmente estou muito preocupado, conversei na live anterior a essa com o Rodrigo Fiuza, com o Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, misturei os dois, e é uma situação que nos deixa, assim, a todos, não só os jornalistas, mas a todos, muito preocupados, porque é uma onda de censura, começou lá com a revista Cruzoé, né, acabaram, né, voltando na decisão, mas a censura imediatamente foi feita, e o que a gente tem visto são atos disso, de censura, né. Doutora, também até bloqueios de contas no exterior, o STF determinou. Que poder tem o STF para tomar uma atitude dessa, de bloquear contas registradas no exterior? Tem explicação? Também é uma medida muito questionável, até voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, que a doutora Fabiana bem pontuou, uma outra ilegalidade foi a falta de acesso da investigação de fato, né? É importante deixar bem claro, porque mesmo muitas pessoas defendem esse inquérito, né? Pessoas que sempre titulavam-se como garantistas, né? Advogados criminalistas, que qualquer coisinha que era feita já era uma violação ao devido processo legal, agora muitos estão defendendo o inquérito, né? Mas nesse ponto, os advogados criminalistas, de fato, eles se curvam a essa ilegalidade, eles falam que, de fato, isso não pode acontecer, de não abrir vista para as pessoas. E muitas pessoas intimadas para depor, muitas delas não sabem em qualidade que elas seriam ouvidas. Se elas seriam ouvidas como investigados, se seriam ouvidas como testemunhas, tudo muda de situação, né? Se você é ouvido como investigado, você tem o direito constitucional de permanecer calado, se você assim queira, de se acompanhar de um advogado. Se você é testemunha, é diferente, você não pode se calar, você não pode omitir. Então, isso também era outro problema. E uma outra questão que agora que eu me recordei, este inquérito, até o ano passado, ele não tinha a participação do membro do Ministério Público Federal. Na época, a procuradora-geral era a doutora Raquel Dodge, ela não teve acesso às investigações. É uma outra violação, porque o membro do Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública, ele é o destinatário final do inquérito e depois ele encaminha para a justiça. E ela própria promoveu o arquivamento desse inquérito diante dessas irregularidades todas, mas o Supremo desconsiderou, né? Então, o que vemos é que o ministro Alexandre, uma vez, ele leu várias supostas informações que constavam no inquérito, né, de ameaças à família dos magistrados, coisas graves, né? Claro que isso tem que ser apurado, ninguém pode ameaçar as pessoas, ofender. Agora, o que eu defendo é que sejam investigados e apurados num processo devido. E este inquérito, ele serve para tudo, né? Tudo está sendo investigado. E, do meu ponto de vista, estão sendo cometidas censuras, de fato, né? Então, quando você falou das contas exterior, é uma medida que ultrapassa a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem jurisdição somente no território nacional. Isso até pode causar eventuais
violações à soberania de outros países, né? E até eu fiquei surpresa quando o Facebook atendeu essa determinação. Tudo bem que é uma determinação da Suprema Corte, mas geralmente eles não atendem principalmente quando atingem contas no exterior. Há uns 5 anos atrás, eu integrei um grupo de combate ao crime cibernético. Então, por crimes de racismo pela internet, crimes de ódio, pedofilia pela internet, né? Coisas muito, muito pesadas, né? E nós tínhamos muita dificuldade com esses veículos, na época era o Orkut, o Facebook, que eles se negavam a prestar informações das pessoas que praticavam crimes graves, né? Como o crime de pedofilia. E eles alegavam isso, que estavam hospedados em outros países, que eram hospedeiros internacionais, que a legislação não poderia, a jurisdição brasileira não poderia atingir esses países, e se negava a fornecer as informações. Foi uma longa batalha para conseguir ter algum tipo de acesso, né? E agora nós acreditávamos que o Facebook não ia acatar essa determinação por conta dessas normas internacionais, mas acatou. E no meu ponto de vista, mesmo a Suprema Corte não teria jurisdição para determinar esses bloqueios em outros países. É estarrecedor que estejam implementando a censura, e mais ainda o silêncio de tanta gente diante disso, e mais ainda as pessoas que aplaudem a censura. É algo estarrecedor, é muito assustador. Doutora Fabiana, eu continuo aguardando, eu sigo algumas pessoas que estão sendo investigadas, entre aspas, pelo STF, a senhora é próxima de muitas dessas pessoas, né? Eu continuo aguardando a divulgação desses conteúdos com fake news, né? Quando as lives que eu fiz até agora, sempre com pessoas ligadas ao jornalismo, né? E a gente está aguardando, porque eu não vi até agora nada que justificasse uma atitude, que justificasse um inquérito, e censura muito menos, porque a gente não pode defender em hipótese alguma, né? Do conteúdo que a senhora sabe que essas pessoas produzem, que poderia justificar alguma suspeita ou alguma investigação? Existiria alguma coisa? É muito complicado isso, porque, primeiro, o acesso aos autos ainda está com dificuldade, temos acesso, aliás, os investigados, né, os advogados têm acesso ao APEN 70, então a gente não sabe direito o que ocorre ali, mas é um inquérito sem objeto. Mas eu realmente conheço algumas pessoas, que nem aqui eu posso nomear o Alan dos Santos, ele hoje é um dos grandes nomes da mídia independente e começou a chamar atenção, né? Eles tentaram associar, dizer coisas, por exemplo, coisas que parecem que eles não desconhecem, eu vou colocar assim, né? Porque eu acho um pouco estranho. Por exemplo, monetização do Google AdSense, que não tem nada a ver, né? É um tipo de monetização que seria muito fácil explicar, mas que eles tentaram associar. Mas mesmo assim, né, tudo que está no escopo desse inquérito, essas pessoas terem recebido a Polícia Federal, alguns deles mais do que uma vez, e tiveram seus equipamentos apreendidos, né, aquela coisa que nenhum cidadão de bem não espera estar com a Polícia Federal à porta de casa, né, e isso foi muito traumático. E tudo que a gente sabe, inclusive houve quebra de sigilo bancário, que no meu entendimento é total absurdo, porque não se sabe ainda o objeto, como você quebra o sigilo bancário de pessoas assim. E nem diante disso, com a quebra de sigilo bancário, houve qualquer outra tomada de atitude. O que eu quero crer que realmente não tem nada de mais, a não ser que essas pessoas têm algo em comum, né? O concurso de pessoas aí, que seria para um crime, nada mais é do que serem conservadores, e neste caso específico, de serem apoiadores do presidente Bolsonaro. E aí a gente vê aquele misto, né, de pessoas conhecidas, pessoas que estão chegando na mídia, estão ficando famosas pelo bom trabalho que estão fazendo, de empresários, de deputados federais para poder puxar as prerrogativas, como eu falei aqui anteriormente, e até de perfis anônimos, né? E essa coisa do anonimato na internet, eles ficam tentando jogar coisas no ar como se fossem verdade. Mas também até isso, porque se um crime é praticado, a doutora também aqui pode me dizer, né? A internet não é bem assim terra de ninguém. A internet tem a delegacia apropriada para crimes da internet, onde a vítima, um suposto crime, aí pode ser de calúnia, injúria ou até difamação ou algo mais sério, a gente sabe que existem realmente crimes mais sérios pela internet,
ela procura as autoridades competentes e isso não seria diferente para os ministros do Supremo, né? O que eles entendem ali como ataque à instituição, na verdade, são crimes de opinião. Então, nós estamos vendo severamente pessoas já serem punidas, porque essa suspensão de contas já é uma punição. No meu entendimento, já é uma sanção. Eles perderem as suas contas, muitos são objeto de trabalho, ganham dinheiro através da divulgação dessas contas, então não são contas meramente de rede social. Nós estamos numa rede social e hoje é objeto de trabalho de muitas pessoas, ainda mais em época que está todo mundo em casa. Então, quando eles suspendem essas contas e não se aceita nem mesmo cautelarmente os pedidos ali, né, até o próprio AGU entrou com uma ADI questionando isso, a suspensão, e a gente vê que os ministros não têm intenção de voltar ao status quo que havia dito, como eles estavam anteriormente. Por quê? Porque eles sabem do potencial justamente que temos na comunicação. Não é à toa que hoje temos os influenciadores, né, da internet, até pessoas anônimas, temos aí um perfil super conhecido que chama Dex, que realmente eu não conheço, não sei quem é, mas ele tem feito um bom trabalho, e um trabalho, assim, de representar parte da direita e de representar pessoas que têm a vontade de falar livremente. Nada mais é do que opinião, e se a opinião passar dos limites, nós temos leis à beça para que, então, se puna, mas, pelo que eu sei, não é o caso, eu nunca vi nada, aliás, eu vejo isso muito mais partindo do lado da esquerda e de perfis oficiais até, lá, que tem o selinho do Twitter, verificados, que cometem coisas absurdas, assim, isso existe, isso é real. Doutora Tameia, eu sigo a senhora no Instagram, né, e outro dia a senhora respondendo a um seguidor seu, se declarou conservadora. Eu não sei se é possível a senhora responder como conservadora e não como procuradora da República, mas como a doutora Fabiana falou mais para o início, não lhe parece que a atuação do STF neste momento é mais para criminalizar o conservadorismo? A senhora tem condições de responder isso? Então, fica difícil, de fato, para mim emitir sua opinião sobre isso, né? Eu prefiro me ater a questões mais técnicas e jurídicas, né? Mas é claro que o que nós estamos vendo, que todos esses, né, eles têm uma conservadora, então tem essa comunhão de pensamento entre eles, né? E eu acho que, assim, somente pessoas conservadoras que praticam supostos crimes de ódio, né, ou de divulgação de informações falsas, eu acho que não é isso que a gente testemunha nas redes sociais, né? Nós já vimos várias pessoas perpetrando ofensas à morte, a meus colegas da Lava Jato, até o juiz Moro, até o presidente, até recentemente um próprio jornalista de um grande veículo quis a morte do presidente, né? E que eu saiba, essa pessoa não foi incluída no inquérito, né? Das fake news, né? Não estou dizendo que teria que ser inserido no inquérito, mas ele também proferiu um certo crime de ódio contra uma autoridade, né? Agora, isso é o que chama atenção, né? Agora, deixando mesmo de lado a eventual ideologia, a questão é que o procedimento adotado está indevido, não é correto. O princípio, o devido processo legal não está sendo observado. Este é um inquérito que ele caminha há mais de um ano e ainda não teve uma conclusão. Mas são tão graves as fake news praticadas e os crimes de ódio praticados, as ameaças, então que conclua o inquérito. Já teve, até a doutora Fabiana mencionou, né, o jornalista Alan dos Santos, ele já sofreu 2 buscas e apreensões. Não foi possível ainda determinar, coletar uma prova devida. Eu acho que não pode ficar um procedimento em aberto por muito tempo, tem que ter uma duração, qualquer investigação, ela deve ser concluída, relatada pela autoridade policial, encaminhada ao Ministério Público e trazer publicidade, né? Porque os ministros alegam que a publicidade não está assegurada, que as pessoas não têm vista de tudo, porque vai prejudicar a investigação. Agora, não se pode também manter esse inquérito ad eterno, constando como uma efetiva ameaça contra todos aqueles que querem emitir a sua opinião, que seja contrário ao entendimento do Supremo.
Então, eu penso que há crime a ser investigado, então que se finalize essa investigação, para depois a própria sociedade possa fazer esse escrutínio, analisar quais foram as eventuais evidências, as eventuais provas, os supostos crimes, para formar o seu entendimento. Porque fica muito difícil para a gente, operador do direito, emitir uma opinião sem saber quais são os fatos, né? Quais são essas ameaças a familiares. Fica muito genérico e dá a ter uma percepção que seria uma ameaça iminente, né? Olha, o inquérito ainda está aqui em andamento. Se você falar algo que desagrade a autoridade A ou B, você poderá ser incluído neste inquérito. E acho que o direito não pode ser usado para isso, né? O direito e a justiça é para apaziguar os conflitos, trazer a paz social e segurança jurídica, e não uma insegurança jurídica e que causa uma insatisfação na população que se sente tolhida em sua liberdade de expressão. E a gente percebe assim, o cuidado que a senhora tem quando se pronuncia, né? A escolha das palavras, né? Vai pelo caminho jurídico, se resguarda, mas, doutora Fabiana, a gente não vê o mesmo comportamento entre os nossos ministros do STF, né? Já compararam o governo federal aos nazistas, já chamaram o presidente de genocida, Dias Toffoli já se declarou, já disse que o STF é o editor do Brasil, quer dizer, ele vai controlar o conteúdo a que nós todos teremos acesso, ele vai saber o que a gente pode, o que a gente não pode acessar. É tudo muito complicado. No seu tempo aí de carreira, no direito, como advogada, a senhora se lembra de um STF que desse tanta opinião, que se posicionasse tanto? E isso é questionável também? Com certeza, né? Olha, Lacombe, você acabou me dando a oportunidade que eu até gostaria de me colocar dessa forma aqui. É muito importante isso, porque não realmente é nada contra a instituição Supremo Tribunal Federal, porque nós precisamos de um Supremo, né? Isso faz parte da organização ali que existe na nossa justiça. Mas essa é a minha opinião, e a opinião eu posso dar, ainda combato isso, porque nós temos que ser livres para nos expressarmos. Então, com a minha liberdade de cidadã que eu ouso dizer que essa, sim, é a pior composição que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. Foi formado aí por governos que a gente já sabe, né? Aqui eu posso dizer também, porque já foi condenado, embora não tenha o trânsito julgado, mas se trata aqui de um ex-presidente que foi condenado por lavar dinheiro e corrupção. Então, assim, tudo isso é fruto, a gente também tem a nossa responsabilidade, porque votamos para essas pessoas, e é assim que funciona, né? Eles vão parar ali indiretamente, mas pelo presidente da República, e a gente está vendo hoje os resultados disso, né? Desses anos e anos, dessas visões aí de despreparo, de comunismo, de socialismo, e eu vejo, sim, os ministros do STF fazendo barbaridades, né? Algumas, eu me questiono se é algo por interesse, né? E acho que isso a sociedade pode responder. Mas qual o mecanismo correto para que a sociedade, então, possa fazer, né, esse contrapesos e medidas, né? O check and balances que a gente fala da Constituição? Seria fazer um impeachment de ministros. Mas a gente vê que, politicamente, isso está obstruído, essa via está obstruída. Não é ausência de petição de pedido de impeachment em relação aos ministros, mas o Senado, caberia ao Senado fazer isso, e a gente vê que a mesa do Senado ali hoje é o Alcolumbre, ele se nega a sequer colocar isso em discussão. Nós, como sociedade, gostaríamos de ver se existe crime ou não de responsabilidade por parte dos ministros do STF. Tem muitas petições bem feitas, tem uma petição até do Dr. Modesto Carvalhosa, mas existem outras petições, todas elas, as que eu tive acesso, seriam e mereceriam, sim, ser discutidas pela sociedade, né? Então, quando isso vai a pleno, que seja no Senado, a sociedade, ela entra no debate. O que não dá, a gente tem aquela noção, parece que eles têm superpoderes, justamente porque quando houve a repartição dos poderes, a gente está deixando de fazer o que deveria ser feito em relação a isso. Precisa ter esse controle. E eu vejo aí que tem agora a nova lei de abuso de autoridade, eu também acho que a conduta de alguns ministros, em casos específicos, eu estou falando de condutas, né, se enquadrariam sim em crimes de abuso de autoridade. Então, tudo isso só vai ser averiguado por essa via se for através de impeachment.
e aí a gente viu que até a tentativa do AGU, por enquanto, está sendo ignorada pelos ministros do STF. O que nós vemos como sociedade, aqui eu me coloco não apenas como sociedade aqui, membro da direita ou do conservadorismo, toda a sociedade perde quando não existe o debate justo. E hoje a sociedade, ela clama por um debate justo para averiguar se os ministros do STF cometeram ou não crime de responsabilidade e crime de abuso de poder. Doutora Tameia, não sei se a senhora se sente confortável em falar um pouco do comportamento dos juízes do STF, dos juízes de um modo geral, de todas as instâncias. Um juiz virar um analista político, um juiz, seja de que instância ele for, dar opinião sobre tudo, isso é normal, isso é aceitável, ou dentro do mundo jurídico isso é condenável? Ou no nosso mundo aqui, né, de réis mortais, que também não entendem muito desse mundo jurídico? Então, é claro que todos têm o direito à liberdade de expressão e falar o que pensa, o que entende, mas, de fato, algumas profissões, elas têm algumas limitações. Então, me parece que os juízes, de um modo geral, eles devem, sim, ser pessoas que apareçam menos, principalmente os ministros da Suprema Corte, né? Porque, como nós temos uma Constituição muito ampla, todos os direitos estão inseridos na Constituição, qualquer questão pode chegar na Suprema Corte, né? Então, se um juiz da Suprema Corte passa reiteradamente a emitir as suas opiniões políticas, não é adequado, porque até poderia permanecer suspeito e impedido de futuramente julgar algum caso ao qual ele já deu a sua opinião. Então, eu acredito que o magistrado, ele deve, sim, permanecer mais adstrito aos processos, não emitir a sua opinião, não criticar outras pessoas públicas, né? Nós, já membros da Lava Jato, sofremos já muitas críticas por parte de um ministro da Suprema Corte, foram ofendidos, xingados de organização criminosa, de gentalha. Então, que, né, não cabe ao ministro da Suprema Corte. E mesmo quando vocês falaram também, eventuais falas em relação ao presidente, associar a genocídio, a nazismo, são coisas que não podem ser ditas por um juiz da Suprema Corte. Então, eu penso, sim, que o magistrado, ele é diferenciado, até diferente dos membros do Ministério Público, né? Nós podemos falar, nós representamos a sociedade, nós somos advogados da sociedade. Então, é importante que haja essa separação das nossas opiniões, né? De preferência jurídicas, né? Mas o magistrado, ainda mais da mais alta corte, é mais recomendável que não assuma essa função de comentarista. E muitas vezes eles emitem opiniões e depois eles mesmos julgam aquele caso. Isso não pode acontecer. Se você faz um pré-julgamento, automaticamente você estaria afastado daquele caso. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com muitos fatos que acontecem que são completamente lamentáveis, que não deveriam ter espaço numa república democrática, o que não ocorre em outros países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, como Alemanha, como Inglaterra, né? Jamais um membro da Suprema Corte vai emitir alguma opinião a respeito do presidente da República ou de outros procuradores, né? Mas nós temos muito o que evoluir ainda, né? Eu sempre digo que nós estamos passando por um momento muito difícil de uma crise de integridade, de moralidade, de ética, principalmente aqueles que ocupam cargos relevantes no Congresso, no Senado, ou no próprio Supremo, são pessoas que não demonstram estar comprometidos com o bem da sociedade, com o bem do país, mas que estão ocupando essas posições só por interesse próprio e o que desvirtua a própria república em que a gente vive, né? Doutora Fabiana, em relação a essa evolução que a doutora Tameia cita, não caberia também uma evolução para mexer nessa relação STF-Senado? Porque o STF julga os senadores julgam o STF.
Então, o impeachment de um depende do outro. Como é que se joga esse jogo, então? Não é complicada essa relação? A gente não acaba ficando exposto a senadores, né, a políticos que talvez não devessem estar ali no exercício do mandato e, eventualmente, a juízes do STF também, que deveriam né, ter ali pelo menos um processo de impeachment analisado, e não são, esses processos não andam nem de um lado nem do outro. Como se resolve isso? Realmente, a Constituição de 1988, ela criou essas sinucas, né? Hoje a gente vê ela aplicada e a gente vê também, porque ela é um bando de emendas, né? A Constituição é muito remendada. E nessa parte, nós vemos que o modus operandi, eu colocar assim, porque a gente teve ali já casos apurados de corrupção, né, dentro de senadores e deputados federais e ex-presidente da República. Então, assim, nós vemos que existe uma proteção mesmo de interesses, né? E para o cidadão comum isso fica muito complicado, porque dá a sensação, e eu acho que agora ultrapassou a sensação, porque alguns tiveram suas casas invadidas pela PF, eu ponho invadidas porque eu acho tudo ilegal, essas pessoas hoje, a partir de hoje, né, daqueles fatos ali, conceitos simples como propriedade privada, como a sua liberdade individual, eles foram flexibilizados, eles foram relativizados. Então, isso a gente deixa para um Senado resolver, e sendo que quando a gente vota, o nosso voto direto ao presidente da República não foi respeitado, por exemplo, nessas questões que se colocaram aí, que os ministros associaram o presidente Bolsonaro como neonazista, e coisas assim chocantes realmente, e que, ao meu entendimento, isso cairia também em crime comum. Então, nós precisaríamos fazer o meu sonho, um dia, eu sei que nós ainda não estamos preparados para isso, mas se tivesse que falar como resolver isso pontualmente e de verdade, sem estar só apenas remendando um erro aqui pontual, teríamos que fazer uma nova constituinte, né, uma Constituição um pouco mais enxuta, porque, como disse a doutora Tameia, lá, só o artigo 5º, para quem está fazendo direito sabe o que eu estou falando, está tudo no artigo 5º, e a gente tem aquela sensação assim, que quando os ministros eles vão julgar, primeiro que eu tinha que observar aqui, que eu não poderia deixar de passar, que para eles nunca existe a suspeição, né? Eles são próximos de pessoas e raramente se declaram suspeitos, o que, para mim, me incomoda demais isso, né? Então, eles têm que parar um pouco de frequentar festinhas, basicamente isso. Aí, outro ponto que a gente vê ali é que essa ausência a sociedade, né, porque a sociedade fala, o que a gente faz? Se a gente pegar aqui seu chat, vai estar todo mundo falando como fazer, né, como resolver esse problema, a gente vai ficar sempre, porque o cidadão comum hoje tem receio, falar que não, porque é um poder supremo e que tem ali a polícia, né, sendo usada ao seu favor ali, então as pessoas começam a ficar com receios, e nós temos países vizinhos que estão se tornando ditaduras, a própria Venezuela, hoje, recentemente, a Argentina está numa situação bem difícil, eu recebi a notícia, mas assim, não posso confirmar, mas pode ser que seja realmente verdade, que tem pessoas hoje detidas na Argentina e que não têm o devido processo legal, que não existe inquérito. Eu vejo tudo isso com muita preocupação, porque nós, brasileiros, nós lutamos muito para que isso não ocorresse, porque se fosse para ficar desse jeito, era melhor que nem tivesse, então, acontecido a operação como a própria Lava Jato, que a doutora também trabalha e faz parte. Tudo isso veio para uma mudança de paradigma. A própria eleição do Bolsonaro também mudou paradigmas. Ele foi o candidato que jamais o sistema, vou colocar assim, né, o estamento burocrático, entenderia ele como vencedor. E o que a gente vê é que tanto o Senado, como a Câmara, como o próprio Supremo Tribunal Federal e outras entidades de classe, eu posso até dizer a própria OAB, que só entra com ações nesse sentido, eles não aceitam os votos da maioria dos brasileiros. Então, nós estamos vendo que tudo isso, no fundo, é uma tentativa dos poderosos se manter no poder e não ter nada de mudança efetivamente. Então, eu sonho, sim, com uma nova constituinte, mas eu acho que, como brasileira, nós sempre somos legalistas, não tem jeito, né? Então, o que podemos fazer hoje é pedir impeachment, pedir para que a AGU, o PGR se manifeste e que, se possível, os ministros também sejam julgados por crimes comuns, né?
Esse é o meu sonho, é simplesmente isso, que isso vá para o debate. Por quê? Porque a presunção de inocência das pessoas que foram vítimas, ela foi rasgada, né? Vimos ali uma investidura da Polícia Federal em Brasília, que foi vergonhoso até para a instituição Polícia Federal, que fizeram invasão de um sítio lá, naquela questão lá da Sarah Winter, encontraram camisas do Brasil, uma faca que era pertinente ao sítio e uma máscara do ursinho Puff. Então, assim, é vexatório isso. Nós estamos vivendo coisas, e com tantas questões para o Supremo Tribunal Federal julgar, organizar e fazer com que esse país evolua no mesmo sentido aí do clamor da população. Eles têm que estar atentos, sim, à população. Doutora Fabiana, foram 2 máscaras, uma do ursinho Pooh e uma de um urso polar, se não me engano, um urso polar. Perigosíssimo isso. A senhora citou a OAB, não podemos esquecer... Foram 2, jornalista, né? Foram 2. Duas máscaras. Perdoe, eu errei. Eram 2 máscaras. Uma do Pooh, tá certo. A outra era um urso polar. Mas a senhora citou, a doutora Fabiana citou a OAB, né? Bom, deixa para lá, não vamos falar de OAB, mas a ABI, né, que representa a minha categoria, os jornalistas, pediu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não acho que seja papel de um jornalista, de uma entidade de classe dos jornalistas, absolutamente. Mas nessa linha dessa relação, doutora Tameia, do STF com os políticos, a senhora que fez parte da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo, como é que a gente pode entender que o STF só tenha julgado, eu espero que meus números estejam corretos, apenas 4 processos da Lava Jato contra políticos desde 2015? Por que esses processos não andam no STF? Então, pelo que consta, me parece que teve apenas um processo que chegou ao seu fim, né? Todos os outros estão ainda caminhando. De fato, tem esse problema do foro por prerrogativas de função, né? O foro privilegiado, porque faz com que um tribunal que tem apenas 11 ministros tenha um grande leque de abrangência e não é um órgão, não é uma corte vocacionada para conduzir investigação, embora esteja desempenhando agora no inquérito das fake news, mas é uma corte constitucional, que não está vocacionada para questões criminais. Então, isso já imprime uma certa demora nos feitos, mas, de fato, se formos comparar o número de sentenças condenatórias proferidas pela primeira instância, lá em Curitiba, até mesmo pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Supremo está um pouco devagar nessa situação, né? E vemos que pessoas que, com foro de prerrogativa, grandes políticos envolvidos em grandes escândalos da Operação Lava Jato, que desviaram muitos valores públicos e receberam muitos valores, esses processos estão caminhando de uma maneira muito devagar, né? E, por outro lado, o inquérito que a gente está falando até agora, quantas buscas não ocorreram, né? Quantas buscas e apreensões, quantos investigados. Então, eu acho que, como o Supremo tem um grande número de processos, seria interessante que eles dessem prioridade nos que são os mais graves, né? Quando envolvem pessoas mais poderosas, porque, claro que todos têm que ser punidos. Agora, como não é possível, nós que trabalhamos com investigação, temos um número gigantesco de investigação, não dá para tratar da mesma forma todos os casos, porque o número é muito grande, a gente tem que trabalhar com prioridades. Então, quais são os casos mais prioritários? Aqueles que estão mais graves, os crimes, aqueles que têm desvios maiores, pessoas importantes, eu reputo como casos mais de prioritários, porque pessoas que têm escolaridade, que tenham acesso à saúde, à educação, por sua condição social, vai ocupar um cargo público, ainda se vale deste cargo para se locupletar, me parece que é muito mais grave do que uma pessoa mais simples que cometeu um crime de estelionato, por exemplo. Então, eu penso que o STF é sabido o grande número de processos que eles têm para conduzir, mas eles têm que trabalhar com prioridades, e corrupção é um dos grandes problemas que nós temos, por conta da grande corrupção que nós não temos os serviços sociais básicos, né? Até um exemplo, é importante trazer alguns números, nós temos mais de 34 milhões de pessoas
pessoas que não têm saneamento básico, 14 milhões de pessoas que não têm água encanada. E por que tudo isso? Porque nós não temos condição, o país não tem condição? Claro que tem. A corrupção é a má gestão. Então, me parece que o STF deveria ter um olhar mais dedicado a esses crimes graves de corrupção, de grande assalto a verbas públicas, em vez de ficar se atendo com supostas fake news e supostos crimes contra a honra. Porque os crimes de corrupção, eles provocam mortes, com certeza, né? Da onde esse dinheiro é desviado, é roubado, né? Na saúde, a gente tem casos inacreditáveis nessa história louca que a gente está vivendo de Covid-19, coronavírus, né? Então, os crimes de corrupção, eles geram morte, sim. São crimes graves, com certeza são crimes muito graves. E a prescrição, né, seja de que crime for, mas crimes de corrupção incluídos, né, é terrível, que gera essa impunidade, uma sensação muito ruim em todos nós. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vou começar com a doutora Fabiana, mas, claro, a doutora Tamé, como procuradora, vai falar sobre esse assunto, falar um pouco dessa guerra, né, do Procurador-Geral da República contra a Lava Jato. Né? O Augusto Aras disse que a Força-Tarefa em Curitiba é uma caixa de segredos, né, que é necessário fazer uma correção de rumos, e aí fala de lavajatismo, né, que lavajatismo não pode perdurar. E qual é a diferença, então, do lavajatismo para lava-jato? Né? Essa ofensiva, mais ou menos, veio a público em junho, né? E, doutora Fabiana, depois a procuradora também, a Danelon, que mexe diretamente com a área dela, fala o que pode estar por trás dessa guerra entre Augusto Aras, né, contra a Lava Jato. Aqui eu vou falar realmente uma especulação, porque eu não tenho acesso ao que acontece dentro do Ministério Público Federal, né, dentro da PGR, mas a impressão que eu tenho, posso estar equivocada, mas a impressão que eu tenho não tem como dizer isso, né? Eu tenho uma postura diferente um pouco da Tami em relação a isso, já sei, mas vou expressar aqui só a minha opinião. Existia ali, né, nós como cidadãos, nós idolatrávamos até o Moro, né, o ministro Moro, ex-ministro da Justiça e também juiz. E o que nós já víamos no passado, mas a gente via com reservas, porque tinha sempre a esperança dessa mudança de paradigma que eu mencionei. E aí a gente vê que a impressão que fica é que algumas pessoas são protegidas, né? Então, tem lá o próprio PSDB. Então, não sei se isso é uma coincidência, mas, de fato, nós estamos vendo que, a partir do momento quando o Moro sai do governo, quando ele sai ali, começam coisas ações indo no sentido do PSDB. Então, a própria Lava Jato aqui de São Paulo, nós estamos vendo andando, tal. Então, quando o procurador, o Augusto Aras, ele se refere a lavajatismo, talvez, eu não sei se é isso, mas ele se refira a esse tipo de conduta, né? A operação em si é maravilhosa, a gente não tem o que dizer da operação, mas o cidadão, pelo menos a impressão comum que nós temos, é que ficou faltando pegar alguns. Essa impressão, estou falando até de forma bem popular. E talvez o Aras, ele quisesse acesso às informações, justamente porque agora, veja, ele faz parte, ele é o quadro o maior dentro da Procuradoria-Geral, do Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral da República. Então, eu não vejo por que ele não ter acesso a essas informações para poder investigar, né? E a gente sabe que existe uma briga política e corporativa também, né? Mas o que eu posso opinar é isso, a impressão que eu tenho é essa, que o PGR hoje quer as informações para ir brigar no fronte com as informações necessárias para se combater possíveis erros cometidos e parece que houve um estranhamento ali, mas acho que quem pode falar, não sei nem se ela é impedida ou não, mas seria a própria procuradora, essa é a impressão que eu tenho. Então, doutora Tameia, de que maneira a senhora analisa essa ofensiva, essa guerra, digamos assim, do Procurador-Geral da República contra a Lava Jato, a senhora que fez parte da Força-Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo? Então, às vezes está cortando um pouquinho, minha internet não está muito boa, mas eu penso um pouquinho diferente da doutora Fabiana. Nós membros do Ministério Público Federal, nós temos a chamada independência funcional.
né, que é um princípio constitucional. Então, acredito que a nossa carreira é a mais democrática que tem. Os membros do Ministério Público têm autonomia e independência, e essa independência não é para o benefício próprio de cada procurador, mas para a própria sociedade, né? Para que a sociedade fique livre de ingerências políticas, para que os membros do Ministério Público possam investigar livremente, sem ter nenhum tipo de interferência política, né? Muitas pessoas têm me perguntado se o procurador-geral poderia pedir ter acesso a elementos de prova ou informações referente à Lava Jato ou outras operações. Bem, embora o procurador-geral ele seja a autoridade máxima do Ministério Público da União, até mais do que do Ministério Público Federal, ele, no que se refere aos procuradores, ele é apenas um chefe administrativo, não há uma hierarquia sobre os procuradores. Então, não cabe ao procurador-geral determinar quem será investigado, quem não será investigado. Ele não pode pedir que seus colegas, seus procuradores, investiguem o crime A e não investiguem o crime B. Tudo isso decorre do princípio da nossa independência, para que, como procurador-geral, nos mesmos moldes do procurador-geral dos estados, eles são escolhidos pelo executivo. Então, para que não haja qualquer tipo de gerência política, tá? Então, caso o procurador ele tenha interesse em alguma prova para instruir alguma investigação que ele tenha, deve ser solicitada essa prova de acordo com os meios legais. Então, seja ele procurador-geral da República, seja ele subprocurador, procurador regional, que é o cargo que eu ocupo atualmente, um procurador da República. Então, se o doutor Aras tivesse interesse em alguma prova para instruir alguma investigação que ele tem na PGR, ele deveria solicitar oficialmente isso. Ele deveria oficiar os colegas de Curitiba, do Rio de Janeiro, onde quer que seja, e dizer qual prova ele precisa e para quê. E para instruir qual procedimento. Não pode ser feito um pedido informal, como aconteceu, como a subprocuradora esteve lá, informalmente que se dê acesso a tudo. Não tem uma justificativa. Por que quer se ter acesso a toda a base de dados da Lava Jato? Lá tem muitos dados sensíveis, muitas coisas sigilosas. Né? Não que haja alguma desconfiança em relação ao procurador-geral, mas o procedimento correto para que haja esse compartilhamento de prova é esse. Um pedido formal, e esse pedido ele é até submetido ao judiciário, o próprio juiz do caso que tem que autorizar. Então, é uma pena que o procurador-geral tenha se manifestado dessa forma, ter sido críticas severas aos procuradores de Curitiba, e ele também tem dito que ilegalidades têm sido cometidas, documentos sigilosos não estão sendo mostrados para a corregedoria. Ora, se ele tem algum elemento de alguma irregularidade, ele deve requerer à corregedoria que instaure uma investigação e que seja apurado. Porque, embora nós tenhamos a independência funcional, isso não significa que nós podemos agir como quisermos. Não é assim. Nós temos que agir de acordo com a lei, Código de Processo Penal, Código Penal. Então, caso algum Ministério Público se tenha praticado uma infração administrativa, o que quer que seja, deve ser correicionado, deve ser apurado. Então, o procedimento correto seria ele noticiar a corregedoria e aí sim investigar. Então, com todo o respeito que eu tenho ao doutor Augusto Aras, não me parece adequado ele ficar propalando uma série de afirmações de que documentos estão sendo escondidos da corregedoria. Isso não é verdade. Todo ano nós somos correcionados, há correições ordinárias que são anuais e extraordinária nas lava-jatos, nas forças-tarefas, e nada de irregular foi apurado. Mas a senhora, o jurista Modesto Carvalhosa entrou com pedido de impeachment do Procurador-Geral da República. Não sei se a senhora teve já acesso a esse pedido. A senhora acha que é caso realmente de impeachment ou é precipitada essa atitude do jurista Modesto Carvalhosa? Então, eu não li o pedido formulado por ele, também eu preferia não opinar em relação a isso, que eu acho uma questão muito sensível, né? Penso que há essa possibilidade de enquadrar em algum ato de crime de responsabilidade, sim, mas eu prefiro não fazer uma opinião. Mas eu reitero que essas críticas são infundadas,
né? Se o procurador-geral tem suspeita, tem evidência de que os trabalhos não estão sendo conduzidos da forma adequada, cabe a ele requerer a corregedoria que seja apurado, né? E como já acho que esse é o primeiro pedido de impeachment formulado contra um procurador-geral, não tenho conhecimento de outro ter sofrido esse pedido, né? Vamos aguardar e penso. Olha, hoje eu acabei não lendo nenhuma pergunta do pessoal que está acompanhando, são milhares de perguntas e comentários, como sempre, né? Muita gente elogiando o novo horário, às 8 da noite, só para explicar que nas outras lives, os meus entrevistados, eles tinham compromissos, né, profissionais à noite, então a gente fez naquele horário de 1h30 da tarde. Então, hoje, a doutora Fabiana e a doutora Tameia podiam fazer nesse horário, 8 da noite, a gente está fazendo nesse horário e o pessoal está curtindo, está gostando. A gente está chegando já ao fim da nossa live, né, e eu gostaria de terminar com uma pensata, talvez, começando pela doutora Fabiana, sobre de que maneira nós, brasileiros, todos nós, podemos agir, né, contra o que nós estamos vivendo, né, principalmente a censura, né. A gente não tem, durante esse período de quarentena, a gente perdeu muitas liberdades individuais, né, direito de ir e vir, agora somos obrigados a usar máscara. Há situações, a gente compreende, eu sempre falo isso, a gente compreende que é uma situação, né, que exige muitos cuidados, mas há muitas controvérsias, a gente foi proibido de indagar, de questionar, e a censura veio com tudo. De que maneira o cidadão comum, o brasileiro, pode e deve agir para que a gente recupere o que a gente perdeu de liberdade e a gente consiga tocar esse país numa democracia verdadeira e não numa briga contra um fascismo imaginário, contra um autoritarismo que vem, nós pensamos de forma igual, que vem do lado que acusa, né, o outro de ser autoritário, né? Como é que a gente pode agir, doutora Fabiana? Eu sempre oriento, na medida que eu posso, para que o cidadão comum, quando ele sente que as suas garantias individuais, seus direitos fundamentais são violados, que eu estou falando até direitos básicos, né, como a própria liberdade, é muito questionável, por exemplo, o uso das máscaras, não estou falando que não tem que usar, não, eu estou dizendo a forma autoritária para castigar quem não usa, né? Nós vimos, durante essa pandemia, coisas horrendas acontecendo, como aquela senhora no banco da praça em Araraquara, até deu uma entrevista para o pessoal da Band Ribeirão, em relação a isso, e assim, nós, no meio jurídico, vemos tudo isso de forma muito assustada, né? Por quê? Não estão sendo respeitados os direitos básicos do cidadão, e a gente vê também a população, às vezes, aceitando por uma série de motivos, né? Pelo desconhecimento, pelo medo da própria doença, por ter acontecido no mundo inteiro, não ser uma coisa exclusiva do Brasil, mas nós, brasileiros, nós estamos no tempo de mudanças, isso é preciso. A gente está vendo essa perseguição aos conservadores, essa perseguição política, e tentando criminalizar meramente opinião, né, fazendo com que nunca foi visto aí, que é suspender contas oficialmente, né, coisas que a gente vê que demora, essas redes sociais, elas demoram, mesmo quando é num processo aí, processos mais graves contra traficantes, a doutora Tameia sabe disso, que demora às vezes para um ofício chegar lá e fazerem o que fizeram nesses casos. A gente não pode desistir, a gente tem que ter sempre aquela frase, e assim, se você está correto, se você está agindo conforme a legalidade, se a sua cabeça vai deitar no travesseiro e dormir normalmente, se você está em paz com Deus, né, porque pelo menos eu sou cristã e acredito que na hora que aperta só Deus mesmo para resolver, a gente não pode parar. Eu tenho um amigo que usa uma expressão, vou roubá-la dele, mas eu sei que é com a permissão dele, que para trás nem para pegar impulso, e é isso mesmo. Então, nós, da sociedade civil, nós temos que judicializar ao máximo, levar essas questões para ser discutida desde a primeira instância até a última instância, mesmo que isso seja uma dificuldade, a gente só vai quebrar paradigmas se a gente levar essas discussões para o mundo jurídico, né? Então, é preciso, para quem não tem condição, tem lá, pode procurar um advogado nos juizados especiais civis ou nas partes públicas, agora falhou a memória aqui, mas tem como cidadão também, até aquele que não tem condição, procurar seus direitos. E fora tudo isso, nós estamos num tempo de revolução política, é uma mudança política, e a gente vê que os poderosos, tanto os poderosos políticos nomeados pelos votos,
como também esses grupos suprapartidários que sempre agiram no Brasil, estão em desespero, porque algumas coisas estão mudando. Mas o brasileiro médio acordou, né? E isso a gente tem que agradecer que a história do Brasil se caminhou para isso e não temos como voltar para trás, como eu falei. Então, a solução é pensar realmente em tudo que possa fazer algum efeito. Então, os processos de impeachment sempre vai ser uma saída, a nossa pressão é mesmo no Senado, em relação a essa que a gente passou parte aqui discutindo, outros processos até, por que não, né, a esquerda fez muito isso, de subir às cortes internacionais, acho que isso também é necessário. É hora do Brasil começar a pautar coisas necessárias. E também é preciso que a gente tenha uma organização. Então, a gente volta lá para o ponto crucial, eu sou uma aluna do professor Olavo de Carvalho, de que a educação, ela realmente é necessária. Então, é preciso mexer em toda a forma de estrutura da educação, porque as universidades têm produzido profissionais ruins. E também eu acho que a gente tem que combater, que está muito lá em cima, a tal da tecnocracia, né? Eu acho que a gente não precisa ser levado tão ao pé da letra. É preciso a gente ter um pouco mais de flexibilização, de entender o outro, e o brasileiro de bem, o brasileiro comum, aquele que talvez nem saiba que é conservador, porque o que nós conservamos? Nós conservamos valores aí que já vêm tradicionalmente na nossa história, isso que é ser conservador, né? E a maioria é cristão, nós somos um país de povo de bem, que gosta das coisas corretas, que abomina coisas como corrupção, como coisas que, né, não é à toa que foi eleito aí um presidente da República que veio com a pauta realmente para combater a corrupção, para fazer um programa aí de governo diferenciado, e eu sei as dificuldades que ele está tendo, porque ele briga com o sistema, mas eu acredito, acima de tudo, em Deus, e ele vai conduzir esse país para dias melhores. E esse expurgo que nós estamos passando, é assim que eu entendo, é necessário para que daqui, então, surja uma sociedade um pouco melhor, um pouco mais justa, e que chegue para todas as pontas, né? E chega de divisionismo, pessoal. Nós somos o mesmo, brasileiro nós todos somos uns, né? Isso é preciso também a gente batalhar, porque a esquerda fez um trabalho tão bom nisso, e é preciso entender que nós somos um povo, e que esse povo unido tem uma força. E eu acredito no Brasil, eu acredito que tudo vai dar certo e que o trabalho é árduo, mas com pessoas boas e competentes a gente vai fazer esse país melhor para as outras gerações. É assim que eu acredito. Tá, você citou a Band Ribeirão Preto, grande abraço pessoal da Band Ribeirão Preto, que sempre me tratou super bem, grande beijo a todos, fazem um trabalho maravilhoso. Doutora Tameia, para a gente encerrar, então, de que maneira o brasileiro, esse brasileiro de bem, pode brigar por sua liberdade e por democracia? Ai, desculpa, Lacombe, eu não consegui te ouvir a fala final, desculpa. A mesma pergunta que eu fiz para a doutora Fabiana, de que maneira o brasileiro, esse brasileiro de bem, né, ele pode brigar pela democracia, por suas liberdades, pelas liberdades de todos nós. Então, eu também sou uma pessoa muito otimista, muito esperançosa. Eu acredito, sim, que o país pode melhorar. E a liberdade, nós só conseguimos manter a liberdade tendo mais liberdade. A democracia, para ser mantida, precisamos de mais atos democráticos. Então, é importante que as pessoas continuem se informando. Agora é muito mais fácil de ter acesso à informação com as redes sociais, acompanha a situação do país, se intere dos problemas, se intere das questões e se manifestem. É importante preservar esse direito sagrado, seja através de redes sociais, através de artigos. É importante que as pessoas participem da vida pública. Nós não podemos esperar que heróis nos salvem, né? A própria sociedade tem que fazer essa salvação. Então, é muito importante que a sociedade se organize, acompanhe os problemas do país e trabalhe para tentar mudar essas questões negativas de corrupção, a gestão, de violação das liberdades individuais, através de atos pacíficos, democráticos e conscientes, né? Nada é transformado se não há uma participação efetiva da sociedade. Doutora Tameia Danelon, procuradora da República, doutora Fabiana Barroso, advogada, muitíssimo obrigado pela conversa, pelo papo, foi um prazer tê-las aqui no canal, muito obrigado, e eu quero também agradecer a família que me recebeu hoje. Eu estou aqui em São Paulo, não no meu flat, que eu moro num flat aqui em São Paulo, minha casa é no Rio,
Marcelo Marinho, que é meu amigo desde criança, desde menino, montou aqui um estúdio na casa dele, ao Pedro Salomão, filho dele, que essa geração mais nova entende tudo, tecnologia, eu não entendo nada, estou aprendendo, a gente está tentando melhorar, né, cada vez mais aqui a qualidade das nossas lives, e, em especial, a Miriam Salomão, né, mãe do Pedro, mulher do Marinho, esse meu grande amigo, que faz aniversário hoje. Então, Miriam está aqui do meu lado, eu vou mandar um beijo para a câmera, parabéns, tudo de bom, muitíssimo obrigado, doutora Fabiana, doutora Tameia e a família Marinho, tá? Beijos a todos, sigam aí, sigam a doutora Fabiana, a doutora Tameia nas redes sociais, eu sigo as duas, vale a pena, sempre conteúdo bom, né? E sigam aí o meu canal, se inscrevam no canal, ativem as notificações e até a próxima. Tudo de bom para todos, muito obrigado.